Vamos com o Melhor Agora aqui no estúdio, João Gabardo e Jean Gorenstein, médicos, os dois trabalham bem de pertinho junto à Covid. E agora a gente vai mostrar antes como é que está a situação na Europa, como é que está lá a segunda onda do coronavírus, e quem conta pra gente é o nosso correspondente Felipe Killing, direto de Londres. Lockdowns adotados aqui na Europa durante o mês de novembro surtiram efeito. É uma medida bastante dura, com várias sequelas, principalmente na economia, mas que ajuda a conter a disseminação do coronavírus. Aqui na Inglaterra, a taxa de novos infectados caiu 30%. O lockdown nacional termina no próximo dia 2. A partir do dia 3, entra em vigor um sistema de fases, em que o país foi dividido de fase 1 a 3, em que as restrições variam de acordo com a taxa de infecção em cada lugar. Na França, o presidente Emmanuel Macron disse que o pior da segunda onda já passou e que o país está preparado para começar a sair do lockdown, mas acontecerá de maneira gradativa. Neste último final de semana, lojas foram reabertas. A partir do dia 15, viagens entre regiões estão liberadas e franceses vão poder se reunir durante o Natal, mas apenas familiares. No entanto, bares, restaurantes e cafés devem permanecer fechados pelo menos até o dia 20 de janeiro, mas o governo irá também fazer uma reavaliação das medidas a cada 2 semanas. Aqui na Inglaterra, haverá também um relaxamento das regras para o Natal. Pessoas que moram em até 3 casas diferentes vão poder se reunir entre os dias 23 e 27 de dezembro, e vários países aqui do continente vão também relaxar um pouco as regras para que o Natal possa ser celebrado. Eu volto com você. Obrigada, Felipe Killing, direto de Londres. Doutores João Gabardo e Jean Gorenstein, o Felipe mencionou o lockdown, que eles fizeram de novo na Europa, em alguns países. Lockdown é uma boa ideia? Não, o lockdown já mostrou que não é uma boa ideia. Você tem uma restrição e logo a seguir você faz com que as pessoas acabem saindo, e principalmente ali que os ritos e regras sanitárias foram tomadas muito recentemente e por isso não teve o impacto, a resolução que deveriam ter. O que nós entendemos que, à medida em que as pessoas, principalmente no próprio Brasil, em que nós temos uma condição social que seria impossível que isso acontecesse, as pessoas são trabalhadores e precisam comer hoje. Então elas não iriam seguir essas normativas. E de toda forma, nós já implementamos as regras sanitárias de início. O uso da máscara, para se ter uma ideia, ele antecipou o que aconteceu no Reino Unido em 2 meses e meio aqui no estado de São Paulo. Então, as regras sanitárias é que fazem e que fizeram a diferença ao longo do percurso. Então, à medida em que são tomadas esse tipo de conduta, você restringe as pessoas e cria a falsa impressão de queda do número de casos, óbitos, internações, e as pessoas voltam para as ruas e acabam aí se contaminando, aumentando esses índices. Para os dois, o RM Gonçalves quer saber se a pessoa que já ficou doente, se tomar a vacina vai ter algum efeito para ajudar na imunização? Bom, a vacina vai ser aplicada, vai estar à disposição de toda a população, independente de já ter tido a doença ou não. Até porque, senão nós teremos que testar as pessoas antes de fazer a vacina. Isso é inconcebível. Outra coisa, a gente não sabe por quanto tempo essa imunidade natural ocasionada pela doença, ela vai estar protegendo as pessoas. Pode ser que essa proteção dure 6 meses, dure 1 ano, dure 8 meses. Isso só a história que vai nos confirmar. Então, respondendo, sim, mesmo que tenha tido a doença, ele pode e deve ser vacinado. O Kelder Boulos pergunta, quanto será que vai custar essa vacina na rede privada? Quem quiser tomar particular? Essa vacina vai estar disponível na rede pública. Essa vacina é voltada para brasileiros e será inserida nos programas nacionais, ou no Programa Nacional de Imunização, e distribuído pelo Sistema Único de Saúde para toda a população brasileira. O SP24 quer saber o seguinte, quando a primeira vacina for aprovada e liberada para a Anvisa, a pessoa depois vai poder tomar mais de uma, de diferente marca, de diferente origem, isso pode causar algum dano à saúde? Se alguém quiser ficar muito imunizado, pode tomar todas as vacinas disponíveis? Não tem sentido que se faça. Uma vacina vai ser o suficiente. É claro que os estudos clínicos continuam. O que nós queremos saber é quanto tempo esses anticorpos
que são proteínas específicas para a destruição do vírus, vão se manter. Se vão se manter 6 meses, se vão se manter por 1 ano, se vão se manter por toda a vida. É assim que aconteceu para os testes da vacina da gripe, que comprovaram que as pessoas que tomam a vacina hoje, depois de 1 ano, precisam reforço vacinal. É o que nós chamamos de booster vacinal. Olha, tem muita gente ainda perguntando sobre os pets e os bichinhos. E deixa eu ver aqui, a Enara Cardoso quer saber como é que os visons foram contaminados lá na Dinamarca. Bom, eu queria complementar essa questão de tomar mais do que uma dose da vacina ou tomar vacinas diferentes. Primeiro, nós temos que ter controle sobre isso, porque o país vai precisar de uma quantidade de vacinas para toda a população prioritária, e as pessoas deverão se identificar e o Ministério da Saúde deverá ter um cadastro de quem está vacinado. Não vai poder ficar o cara querendo tomar 2 ou 3 vacinas e deixar 2 ou 3 pessoas sem acesso a essa vacina. Então, isso é um aspecto. E não adianta, gente, presta atenção agora, não adianta tomar 2, 3, 5, 8 vacinas diferentes. Não adianta, você não vai estar mais imunizado. O efeito é o mesmo. Se ele tiver indicação, se a vacina for para usar 2 doses, é porque com 2 doses ele vai ter imunidade, um nível de eficácia da vacina acima de 90%, 95%, enfim, o resultado que nós tivemos. Não vai adiantar ele tomar 3 ou 4 doses esperando aumentar essa eficácia. Ela não vai ocorrer. É isso. Essa eficácia de vacina não é algo cumulativo. Ninguém vai ficar protegido 300% se tomar 4 vacinas, hein, gente?